Efésios, capítulo 4, versículo 1 até 8. Diz assim a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar o espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8 foi a leitura. Quem acompanhou a leitura diz amém? Glória a Deus pela palavra. Quando eu li esse texto essa semana, e alguns pensamentos vieram à minha mente, inspirados por Deus e pelo Espírito Santo. Mas tem uma palavra que me saltou à mente de forma bem profunda. É como se ela tornasse rema. Você sabe que a Bíblia ela é logos, quando o texto é escrito e está inserido na palavra, e ela é rema quando ela não apenas está inserido na palavra, mas ela se torna uma verdade prática e uma realidade constante na nossa vida. E aqui me saltou aos olhos, logo no versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Repita comigo: vocação. Você que está aqui nessa noite, se acha vocacionado? Há um chamado específico de Deus para a sua vida? Deus te chamou para algo específico? Porque a palavra vocação me salta aos olhos aqui nesse texto de Efésios capítulo 4. Quando eu estava vendo o que as pessoas disseram sobre vocação, eu descobri que Jesus ele disse o seguinte sobre vocação: não foste vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para irdes e dardes fruto, e o fruto permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedis ao Pai em meu nome, Ele o concederá. Vocação é chamar de Deus, vocação é missão de frutificação, vocação é fruto permanente, vocação é oração, e vocação é oração respondida, segundo Jesus. Aleluia. Calvino, ele disse o seguinte: assim, pois, lembre-se cada um de que foi criado por Deus, a fim de trabalhar diligentemente e de entregar-se à sua tarefa, e isso não por um tempo, pelo contrário, até a morte, e mesmo não somente para viver, mas ainda para morrer para Deus. Segundo Calvino aqui, a vocação ela tem um tempo determinado, e o tempo determinado é de quando você nasce até quando você morre. Então a vocação do Senhor ela é permanente. Aliás, o próprio Paulo disse isso também, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Um líder cristão japonês, aí Jorge, Shiroshi e Sadao, um líder cristão japonês chamado Toyohiko Kagawa, disse o seguinte: eu li em um livro que um homem chamado Cristo passou pela terra fazendo o bem. É muito desconcertante para mim
que tão facilmente eu me satisfaça com apenas o passar pela terra. Segundo esse líder japonês, nós precisamos descobrir qual é a nossa vocação e ter como modelo Jesus Cristo. Vocês disseram que são vocacionados, mas o que é vocação? Segundo a Escritura Sagrada, aqui em Efésios capítulo 4, a vocação no texto original grego é kaleo, com o no final, kaleo. E o significado básico é: eu chamo, eu nomeio, eu convoco. Nomeação, convocação e chamado. Não é eu me chamo, eu me nomeio, eu me convoco. Vocação tem que partir de lá para cá e não daqui para lá. Eu não tenho como vocacionar-me a mim mesmo, chamar-me a mim mesmo, nomear-me a mim mesmo para uma missão específica, seja na igreja, fora dela, no reino de Deus ou em qualquer outro lugar. Está implícito no termo kaleo, que vocação é um chamado externo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Ou seja, é Cristo quem chama. 1 Coríntios capítulo 1, 26 diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Romanos 1,6: entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então, esses versículos que eu acabei de ler ficam muito claro para mim. A sua vocação tem uma procedência. E a procedência não é você mesmo. A procedência da sua vocação não é a igreja. A procedência da sua vocação não é a sua profissão. A procedência da sua vocação é Deus Todo-Poderoso. Aleluia por isso. Deus é quem te chamou e te vocacionou. Há uma definição linguística de vocação que é a seguinte: é um termo que significa chamado, talento ou tendência. Segundo a definição linguística, a vocação é a disposição geral do indivíduo, pelo qual ele se sente atraído a um determinado gênero de vida, a uma carreira, a uma profissão, ou ao nosso caso na igreja, a uma vocação ministerial. Mas há também uma definição histórica. E a definição histórica é muito interessante, porque ela se referia a um modo exclusivo, a uma disposição de algumas pessoas separadas por Deus para a vida sacerdotal ou a vida religiosa. Na definição histórica sobre vocação, há um significado de que Deus, Ele chama determinadas pessoas em determinadas épocas e as considera especial para cumprir uma missão religiosa. E essa pessoa irá dedicar-se tempo integral a esse chamado, a essa vocação. Alguns de nós já leu ou já viu a respeito dos monastérios, onde as pessoas saíam das comunidades e iriam morar em um lugar, seja um sítio, seja uma fazenda, onde era construído alguns lugares onde as pessoas passavam 24 horas por dia. E ali há uma tendência cultural religiosa cristã histórica em que o vocacionado ou a vocacionada é somente aquele que vai até aquele lugar e passa a vida ali. Usa roupas características, usa calçados específicos ou não usa calçados, leva uma vida de oração desde a madrugada, estudos pela manhã, caridade na parte da tarde, meditação e reflexão na parte da noite. Essa é uma tendência histórica da vocação. Há também uma definição popular, que muitas vezes confunde a vocação com dom e talento. Mas esses três termos são diferentes. Vocação é uma coisa, dom é outra, talento é outra coisa. Vocação é, primeiramente, o chamado de Deus propriamente dito para você. Talento é a aptidão
ou a capacidade existente na própria natureza do indivíduo, como um conjunto de habilidades concedidas no ato criador, independentemente de fé. Tem tanta gente que não crê em Deus e tem tanto talento, não é verdade? Seja para o esporte, seja para artes, seja para música ou para qualquer outra coisa cultural ou alguma outra profissão. Já o dom é a suprema dádiva salvadora de Deus ao ser humano. Em Cristo Jesus, a Bíblia é chamada dom é a concessão de capacidades especiais. Na Bíblia é chamado de carismas para o desempenho do serviço de Deus. Essa é uma definição e uma diferenciação dessas palavras. Mas ainda existe a vocação que é tida como um sentido teológico confessional, que é a vocação para o ofício na igreja, pela chamada de Deus e do Espírito Santo, mediante o testemunho interno de uma boa consciência e a aprovação do povo de Deus. Do ponto de vista teológico, a vocação é basicamente o seguinte: Deus te chama, fala no teu coração, você percebe isso, e as pessoas então começam a compartilhar. Eu acho que você tem o chamado para tal coisa. Essa é a definição teológica. Quem é vocacionado aqui diz amém? Ué, diminuiu os améns da primeira vez que eu perguntei? Tá bom. Vamos facilitar. A vocação, ela é caracterizada por algumas dimensões. A vocação cristã especificamente. Primeiro, há uma dimensão que a gente pode chamar de dimensão redentora. A vocação no sentido de dimensão redentora, ela está relacionada à salvação e está relacionada à santificação. Segundo o Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amados, eu acho a dimensão redentora da vocação extraordinária. O que Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte: que você foi chamado por Deus e vocacionado por Deus para ser salvo. Que a sua vocação ímpar, primária, celestial, divina, bíblica, não é o inferno, não é a perdição, não é o pecado, não é o ceder à tentação. O que Paulo está dizendo aqui é que a sua vocação primária é a salvação. Aleluia por isso. Antes de você nascer, antes de nada existir, Deus já tinha providenciado a dimensão da vocação salvífica. Já imaginou? Deus, na sua soberania e poder, vocacionar você para ser salvo. Amém? Por isso. Por que é que você está aqui nessa noite? Porque Deus te vocacionou para a salvação. Por que é que você sai da sua casa e vem à igreja? Porque é vocacionado à salvação. Por que é que você lê a Bíblia? Por que é que você ora? Por que é que você jejua? Por que é que você crê? Por causa dessa dimensão maravilhosa. Deus te chamou para ser salvo. Quem é salvo aqui? Diz amém. Quem é vocacionado à salvação aqui? É, coisa boa a gente dá amém rápido. Mas é verdade, está na palavra de Deus. A sua primeira e mais importante vocação, irmãos, é a salvação em Cristo Jesus. Na verdade, o fato é que você pode ser chamado para o serviço cristão. O fato é que Deus pode chamar para ser pastor, missionário, presbítero, diácono, diaconisa. O fato é que Deus pode chamar para fazer um trabalho de evangelização. O fato é que você pode exercer qualquer profissão na casa de Deus, mas a tua primeira vocação é ser salvo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Não dá para trabalhar na igreja sem ser salvo. Não dá para servir no reino sem ser salvo. Não dá para cumprir o chamado sem ser salvo. Não dá para ser aquilo que Deus te chamou para ser sem ser salvo. Amém? Por isso,
Salvação, essa é a sua primeira dimensão da vocação de Deus na sua vida. Mas há uma outra dimensão da vocação que a gente pode chamar de dimensão evangélica. A vocação redentora é para salvação e santificação. A vocação evangélica é para servir a Deus e a igreja. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A vocação evangélica, ela é um chamado de Deus para servir em alguma atividade específica relacionada ao evangelho. A vocação evangélica, ela visa edificar a igreja e proclamar ao mundo as boas novas de salvação e proclamar a cidade: Jesus Cristo é o Senhor. No momento em que eu fui salvo e você também, nós recebemos do Senhor, ou fomos separados pelo Senhor, para uma missão no reino dele. A vocação redentora e a vocação evangélica, elas são tão inseparáveis que nós podemos até imaginar que quem é eleito em Jesus Cristo, não há vocação para a salvação sem uma vocação para o serviço. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: dificilmente alguém é salvo sem ser chamado para o serviço. Dificilmente alguém é chamado para o serviço se antes não foi salvo. A salvação em Cristo Jesus automaticamente faz com que o nosso nome seja escrito no livro da vida. E automaticamente também faz com que Deus nos chame para fazer algo salvo dele. Irmãos e irmãs, você que é salvo e está aqui nessa noite, Deus não te chamou de modo algum para vir à igreja, sentar-se na sua cadeira, desfrutar dos louvores e adoração, ouvir a ministração da palavra e viver a vida na semana e voltar no outro domingo. Deus tem algo mais para você entre um domingo e o outro. E esse domingo é servir no reino, amém? Por isso, Deus tem mais para a sua vida. É uma vida cristã muito comum simplesmente ficar na primeira dimensão, na redentora. É boa, mas não é tudo que Deus tem mais. Existe também uma dimensão da vocação que é a dimensão designativa, que serve para cumprir os desígnios de Deus na história humana. Efésios capítulo 1, versículo 11 diz: Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Eu esperava um amém por esse versículo. Eu esperava. Olha, Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Albert Einstein disse que Deus não joga dados com o universo. Mas esse versículo nos revela que Deus, Ele tem um governo absoluto sobre todas as criaturas e sobre todos os atos. Por isso que Deus pode, eventualmente, determinar que salvos, amém? E não salvos, os sirvam com algumas ações isoladas e temporárias para o cumprimento dos seus propósitos soberanos sobre a história humana. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: Deus tem um controle sobre a tua vida, sobre a minha vida. Deus tem um controle sobre esta igreja e as demais igrejas da cidade. Deus tem um controle sobre essa cidade e as demais cidades desse estado. Deus tem um controle sobre o estado que a gente mora e sobre os demais estados da nossa nação. Deus, Ele tem um controle sobre o nosso país e sobre os demais países da América do Sul. Deus tem um controle sobre o continente da América do Sul e tem um controle sobre os demais continentes da Terra. Deus tem o controle sobre todo o planeta Terra. Deus tem o controle sobre todo o universo. Deus tem o controle sobre todas as galáxias. Deus é Deus e tem o controle de tudo. Aleluia! Aleluia!
Ele é Deus. E para que Ele cumpra esses propósitos que Ele tem determinado na sua mente, ao longo da história, Deus, Ele designa fatos, acontecimentos, e usa salvos e não salvos para que isso se concretize. É como se Deus vocacionasse gente que nem crê nele para fazer e cumprir a vontade dele. Deus é Deus, aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Deus usa a vida de Faraó para cumprir o propósito que ele tinha com relação a Israel. Deus usa Ciro. Deus usa Artaxerxes. Deus usa Judas Iscariotes. Deus usa Pilatos. E Deus usou tantas outras pessoas que não foram vocacionadas para a salvação, não desfrutaram da vocação redentora, mas, de certo modo, desfrutaram da vocação evangélica, para cumprir um propósito designativo de Deus na história humana. De uma maneira rápida, temporária, prestar um serviço ao Senhor, para que Deus cumprisse aquilo que Ele tem na mente dEle, desde antes da criação do mundo. Deus tem isso. E Deus pode fazer isso. Quantas vezes Deus já usou gente não cristã para abençoar a sua vida? Quantas vezes? Eu já fui abençoado tantas vezes por gente não cristã. Quantas vezes Deus já fez isso na minha vida? E existe também uma outra dimensão da vocação, que é a vocação profissional. E a vocação profissional, ela está relacionada a servir ao Criador na criatura. A vocação de Deus, ela não se limita apenas à área eclesiástica. Não se relaciona apenas com a igreja. Deus, Ele não convoca somente pastores e missionários. Senão o mundo só teria pastores e missionários. E os pastores e missionários iriam evangelizar quem nesse mundo, pelo amor de Deus, se tivesse só pastor e missionário? Um ia evangelizar o outro? Não dava. Mas o chamado de Deus é extraordinariamente abrangente. Eu e você podemos perceber que tanto salvos como não salvos são chamados para servir a Deus em algumas áreas profissionais, especializadas em favor do ser humano, em favor da igreja, ou até mesmo em favor da sociedade. Por quê? Porque Deus tem uma vontade, e a vontade de Deus é que se cuide do bem-estar das pessoas que nesse mundo se encontram. Deus quer que a gente cuide bem da criatura. E aí Deus vocaciona então autoridades políticas para isso. Autoridades militares para isso. Deus vocaciona juízes para isso. Deus vocaciona professores, farmacêuticos, engenheiros. Deus vocaciona médicos, advogados, pedreiros, sapateiros, costureiros. Deus vocaciona gente para abençoar gente através das suas profissões, mesmo que essas pessoas não estejam nem aí para Deus. Quantos médicos ateus a gente conhece? Quantos professores ateus a gente conhece? Quantas pessoas com as profissões mais variadas a gente conhece que não estão nem aí para a Bíblia, mas prestam um serviço muito bom à humanidade, e você precisou dessas pessoas? Deus usa até quem não crê nele, aleluia. Dando sabedoria, inteligência e capacitando com o poder que Ele tem. Então, todo serviço na vocação tem a sua aprovação diante de Deus. E você, como cristão, pode, com igual confiança, exercer os cargos mais importantes ou os mais humildes, na certeza de que Deus é quem te vocacionou para isso. Amém? Amém. Mas aí, irmãos, eu estava lendo a Bíblia. É bom, pastor, ler a Bíblia de vez em quando, né? E aí Paulo, ele me massacra aqui. O texto que eu acabei de ler de Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aí a palavra vocação me salta aos olhos. Vocação redentora. Aleluia. Vocação evangélica, vamos trabalhar para Deus. Designativa.
Mas aí Paulo, ele começa a descrever o tipo de vocação que a gente tem que permanecer. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aí Paulo diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém. Aí Paulo está dizendo aqui o seguinte, é bom ser salvo. Aí Paulo está dizendo, é bom trabalhar no reino. Mas aí Paulo está dizendo aqui, o tipo de vocação que eu exijo de vocês, segundo Deus, é humildade. Vocacionados para serem humildes. Você consegue imaginar Deus te vocacionando e Deus me vocacionando para o orgulho? Permanecei na vocação que foste chamado. O versículo 2 diz que nós temos que ser humildes, que é a capacidade de sujeição quando necessário. Na verdade, a humildade, quando Paulo escreveu isso, era uma característica desprezada no mundo da época. Porque segundo o contexto grego, homens de verdade eram heróis. Homens de verdade eram aqueles que exercem poder. É aqueles que através da força física se tornam predominantes. Isso não somente no período grego. Assiste qualquer filme de Hollywood para você ver. Se essa não é a filosofia hollywoodiana, a de heróis que chegam até nós. Aí Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus se declara manso e humilde de coração. É o mesmo que Paulo pede a nós em Efésios capítulo 4, versículo 1. Com toda humildade e mansidão. Se você linka com Mateus 11, Jesus é manso e humilde. Qual é a sua vocação? Ser manso e humilde. Ah, pastor, essa eu não quero não, eu quero só a redentora. De bobo você não tem nada, né? Como é que eu posso ser humilde? Primeiro, quando eu reconheço os meus próprios limites. Porque, afinal de contas, ninguém aqui é poderoso suficientemente para se virar sozinho. Nós somos limitados. Há uma série de fatores humanos, espirituais, físicos que são limitadores. Nós somos seres limitados. Há limites. Então, quando eu reconheço os meus próprios limites, eu me torno humilde. Quando eu reconheço o potencial alheio, já que eu sou limitado, não posso sozinho, então, de alguma forma, Deus pode ter vocacionado alguém para me ajudar. Quando eu reconheço que você também é capaz, quando eu reconheço que você também sabe, quando eu reconheço que você também foi chamado, reconhecer que você também tem potencial é sinal de humildade em mim. Como é que eu sou humilde? Quando eu reconheço o valor da sinergia, que é a capacidade que nós temos em juntos irmos e seguirmos avante no mesmo propósito. Por exemplo, quer ver que facinho você caminhar em sinergia aqui? Uma perguntinha básica. Quem aqui nessa noite quer ir para o céu? Levante a mão. Pronto, sinergia é isso. É todos de acordo, ao mesmo momento, sobre determinada coisa. E quando a gente reconhece o valor da sinergia, a gente é humilde. Mas aí o Paulo, ele não descansa o chicote. Ele estava inspirado. E o versículo 2 diz que a gente tem que ser manso e humilde. Permanecei na vocação que foi chamada humildade e mansidão. Mansidão é ser submisso à vontade de Deus, sem murmurar,
sabendo que tudo aquilo que acontece na tua vida coopera para o teu bem, ou agora ou depois, não sabemos, mas Deus cumpre a palavra dele. Aleluia. Mansidão é isso. Mansidão é ser controlado por Deus. Quem te controla? Quem te controla? A palavra aqui empregada para manso é uma palavra que, no contexto bíblico, descreve um animal domesticado. Gente, por favor, não vai sair falando que o pastor está chamando vocês de animal. Por favor. Não estou chamando, não. Não estou. Porque um potro selvagem causa uma destruição enorme, mas um potro domado é útil. Uma brisa suave refresca e alivia, mas um furacão mata. É esse o contexto de mansidão aqui em Efésios capítulo 4, versículo 2. É como se a pessoa mansa tivesse morrido para si mesmo. Por quê? Porque a pessoa mansa, ela foi, me permitam, domesticada pelo Espírito Santo de Deus, amém? A mansidão, irmãos, ela é fruto do Espírito. E ela controla a pessoa, e a pessoa está sob a autoridade e sob o controle do Espírito Santo. E uma pessoa que é controlada pelo Espírito Santo, ela obedece às rédeas. O manso é aquele que tem a força sob controle. É aquele que não reivindica os seus próprios direitos. O manso é aquele parecido com Jesus de Nazaré, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas abriu mão daquilo que ele tinha por direito em favor de um bem maior. É por isso que ele era manso e humilde de coração, e é por isso que Paulo diz: a vocação de vocês é ser manso e humilde, porque a vocação de vocês é ser parecido com Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Aí Paulo, ele continua dizendo aqui: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade, eu particularmente não gosto dessa palavra, ela é difícil falar. E ela não soa bonito nos ouvidos, não é verdade? Não fica bom. Tem palavras que soam melhor aos ouvidos. Rômio, por exemplo. Vocês deram risada, mas tem uma pesquisa que diz que o som mais agradável ao ouvido humano é o som do seu próprio nome. Vocês não têm ideia, quando vocês falam Rômio, olha que coisa mais linda. Agênio. Longanimidade é aguentar por muito tempo o tipo de oposição ou sofrimento que possa aparecer. E todos nós já temos idade suficiente aqui, já que as crianças desceram, para saber que a vida é muitas vezes marcada por sofrimento. Longanimidade é a habilidade de tolerar os pontos fracos dos outros. E a melhor definição que eu tenho para a longanimidade é ser tardio para a ira ou para o desespero. A situação está fervorosa. Quem é longânimo, conta até 10. A situação está desesperadora, angustiante, o problema é muito grande. Mas quem é longânimo sabe que o seu Redentor vive e por fim ele se levantará e ela não cai em desespero. Isso que é ser longânimo. Aí vocês acham que eu terminei, que Paulo parou? Imagina! Ele continua dizendo o seguinte: suportando-vos uns aos outros em amor. Suporte em amor é manter para cima. Suporte em amor é manter erguido. Suportar é o esforço que alguém faz para suportar algo que precisa tolerar, que precisa carregar, como se estivesse segurando algo para cima. Suporte em amor, segundo Paulo aqui, é tolerância mútua. Eu te tolero, você me tolera.
Eu não sou fácil, você não é fácil. Eu te dou trabalho, você me dá trabalho. Eu te suporto, você me suporta, na esperança de que o Espírito Santo faça algo em nosso coração e pela graça e misericórdia de Deus, nós fiquemos firmes na vocação redentora para ir para o céu um dia. É carregar um ao outro. É suportar de forma graciosa aquelas atitudes que a gente considera desagradável, ou aquelas atitudes que a gente considera ofensiva, ou aquelas atitudes que a gente considera pecaminosa da parte do nosso cônjuge, da parte dos nossos filhos, da parte dos nossos pais, da parte dos nossos irmãos na fé, ou da parte daquele que trabalha conosco. Paulo não dá moleza aqui não, meus irmãos. Fica firme na vocação que você foi chamado. Ah, Deus me chamou para ir para o céu e Deus me chamou para exercer dom. Ah, vai nessa. Dá uma olhada aqui, o que ele continua dizendo depois. Suporte é aguentar gente pegajosa. Tem gente que cola no pé da gente que sai e não sai, né? Já viu isso? Tem que aguentar esses bichinhos aí. Suporte, segundo Paulo aqui, é aguentar gente chata. É aguentar gente desagradável. Inclusive a sogra. Estou brincando, eu amo minha sogra. Ela é maravilhosa. Eu sei que a sua é também. Viu, amor? Eu amo minha sogra, viu? Pode falar para ela. Suportar, segundo Paulo aqui, é dar apoio quando o outro está em apuros, quando o outro está em dificuldade, quando o outro precisa de uma mão estendida. E Paulo, ele nos ensina como é que a gente faz isso. O versículo 3 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade do Espírito. Eu acho que Paulo aqui estava inspiradíssimo por Deus. O que Paulo está dizendo é que a nossa união é a ação do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: se o Espírito Santo não estiver em nosso meio, se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, se ele não estiver ao nosso redor, não há unidade. Ela simplesmente não vai existir sem o Espírito Santo. Mas por outro lado, Paulo, ele traz um conforto extraordinário para o nosso coração. Ele diz o seguinte, que a unidade é uma ação do Espírito Santo. Então ela já existe. Não precisamos criá-la. Não devemos inventá-la. Nós temos apenas que conservá-la. Esforce-se diligentemente por preservar, por conservar, por manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E aí, gente? Como pastor que ama vocês, e como pecador que precisa da graça de Deus também. Se brigamos, se xingamos, se agimos às escondidas, falta-nos o Espírito Santo. Porque é impossível o Espírito Santo estar presente na minha vida, e na sua vida, e na vida da igreja, e não ter humildade, mansidão, longanimidade, se a gente não se suporta um ao outro, se não haja paz e esperança no nosso coração. E eu duvido que o Espírito Santo fale
eu duvido que o problema seja com ele. Eu duvido que se ele estiver presente e agindo constantemente, diariamente na nossa vida, a nossa vida relacional não seria outra. É por isso da unidade. Fique na vocação que você foi chamado, vocação da unidade. E o versículo 3, ele diz, vínculo da paz. O que é paz? Paz é relacionamento saudável entre dois ou mais indivíduos. Vínculo significa atado. Na prática, a paz de Cristo deve atuar como uma corda que amarra os nossos corações e unifica as nossas vidas em torno da pessoa de Jesus Cristo, que é o centro de tudo. Amém? Jesus Cristo é o centro de tudo. O que é paz? Paz é o oposto de ódio. Paz é o oposto de contenda. Paz é o oposto de dissensões. Paz é o espírito de uma pessoa estar tão embebido da presença do Espírito de Deus que ela é controlada por esse espírito. E aí Paulo nos toca nessa noite de forma profunda. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Amém?